Tudo bem com você? O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, fala enfaticamente que quem não quer trabalhar também não coma. O que você pensa sobre isso? Vamos conversar a respeito? Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, os versos 10 a 12, diz o seguinte: Quem não quer trabalhar também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. O que será que Paulo quer dizer a respeito do tema? Na verdade, esse tema ele surge porque há algumas semanas atrás, mais precisamente há 2 semanas atrás, um grande pastor, do qual eu tenho bastante respeito e admiração, trouxe à baila essa passagem bíblica que está no livro de Tessalonicenses, em que Paulo, muito provavelmente falando à igreja através de Timóteo e Silas, fala sobre uma igreja que tinham pessoas ali no meio que não trabalhavam, apenas, nas palavras de Paulo, se intrometiam em tudo. Eu não quero nem trazer uma discussão mais profunda sobre o tema, porque eu entendo que a visão dos pastores que ultimamente eu acompanhei, que expuseram o tema, especialmente quem falou inicialmente sobre o tema, que é o pastor Marcos Granconato, também depois alguns outros pastores, como o pastor Rodrigo Mocelin, eles trouxeram uma exposição muito própria do tema, em que pessoas que não trabalham não devem comer, mas não uma visão extremamente radical do tema, mas na verdade trazendo uma lógica bíblica do trabalho. Porque desde o Éden, Adão foi colocado no jardim para trabalhar, para cultivar a terra. Depois, quando ele pecou, Deus ordenou que ele, do próprio trabalho, do suor do seu rosto, tivesse o pão. Quanto a isso, não há discussão. O que existe, e até mesmo depois numa leitura em outros livros bíblicos, essa linguagem, essa estrutura da soberania de Deus, do trabalho, dos princípios da criação, onde até mesmo Deus criou o mundo através do seu trabalho em 6 dias e no sétimo ele descansou, ele traz esta lógica de que o trabalho ele tem uma razão de existir. Davi fala que foi jovem e depois era velho e nunca viu um justo nem sua descendência mendigar o pão. Quanto a isso não há discussão. O que eu quero trazer à reflexão é um outro ponto de vista. Existem situações em que nós nos deparamos com pessoas que chegam até nós pedindo, com urgências, e até que ponto nós temos, naquela situação, como avaliar se essa pessoa ela não trabalha ou ela está numa situação realmente de dificuldade na qual, neste momento, ela precisa de uma atenção especial. Eu falo porque eu me deparei com uma situação simples, rotineira. Há momentos atrás, eu fui numa feira fazer algumas compras ali, acabei parando numa barraca de pastel, fui comprar um pastel para minha esposa, para o meu filho, e aí um garoto pediu um pastel para comer. E aí eu fiquei naquele dilema, e aí? Será que esse menino, ele não trabalha, ele está acomodado nessa situação, não quer nada? Só que é tão difícil fazer esse juízo de valor nesse momento. O que ocorreu é que esse menino acabou pegando o pastel e foi comer. Depois eu acompanhei, ele foi junto com outros irmãos, talvez, amigos, e foi comer e dividir ali aquele pastel. E o meu coração ficou incomodado porque a Bíblia ela é clara no tema, quem não trabalha não deve comer. Mas nessa situação eram apenas crianças. Infelizmente, que talvez tenham recebido uma orientação errada.
já com uma mente distorcida, e que se acostumaram a pedir, e através de pedir eles conseguem aquilo que eles não conseguem normalmente. Não estou falando que essa prática ela é correta, que eles devem, que é assim mesmo, que deve ser assim, mas eu estou querendo refletir sobre num momento pontual, em que não tem como eu fazer ali algo muito relevante para esse garoto, recusar o pão. Qual é a sua opinião? A Bíblia fala que quem não trabalha não deve comer. Mas e numa situação dessa, em que uma criança que provavelmente não tem ainda um juízo de valor para entender corretamente o valor do trabalho, estes princípios, eu não tinha ali como fazer algo diferente, estava com pressa, resolvendo algumas coisas, é muito complicado. E a minha reflexão é o seguinte: a Bíblia ela traz verdades eternas, ela não se contradiz, mas ela é tão profunda que quando nós nos deparamos com as situações concretas, o Espírito Santo nos molda e nos leva a fazer e pensar além da letra da lei. Com certeza, aquela criança ela deve ser ensinada a trabalhar. E ela deve aprender a trabalhar. Ela deve ter valor, ver que o trabalho traz o que é duradouro. Mas o estômago ele urge e naquele momento não dava para entender se essa criança de fato ela rejeitava o trabalho. Que Deus abençoe a vida dessa criança. Que Deus abençoe este país, que nossa nação seja uma nação próspera e que a mentalidade dessa nação seja uma mentalidade de trabalho, de conseguir as coisas pelo seu próprio esforço. Que nós não tenhamos uma mentalidade de mendigância. Que Deus nos ajude a discernir no momento em que as coisas acontecem qual é a vontade dele. Que este país nesse ano vai viver um ano de eleição e que nesse ano de eleição o povo de Deus tenha discernimento para escolher pessoas que tenham compromisso com Deus e que esta nação viva ainda um mover de Deus, para que Deus seja revelado através de nós e através do que este país tem a oferecer como um reflexo para o mundo. Que o Brasil seja uma nação ordeira de trabalho, uma nação que seja reflexo da glória de Deus. O mundo jaz no maligno? Sim, também é uma verdade bíblica. Mas a Bíblia também fala que quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e clamar e orar, ele ouviria dos céus. Que nós possamos querer o melhor para nossa nação. Orarmos para que Deus nos instrua a fazermos no dia a dia o melhor e que nós também escolhamos o melhor, para que a nossa nação, como a Bíblia também diz, que quando o governante é mau, o povo geme. Que nós não gemamos, que nós não soframos por escolhas erradas. Que Deus abençoe aquela criança, a sua descendência, os seus irmãos, que Deus de alguma forma encontre ali um espaço para fazer morada e modificar aquela vida. Que Deus me use, Senhor, em todas as situações, que eu ache uma estratégia sim para falar, que não deixe passar em branco. Eu peço a Deus perdão por às vezes não ter feito aquilo que deveria fazer, mas que eu me coloque sempre à disposição dele. Deus te abençoe, uma semana de bênçãos na sua vida, que o Espírito Santo se faça presente, que possa agir no teu coração, que você possa estar sensível à voz dele e que Deus te dê uma semana de bênçãos. Esse é o meu desejo, Deus te abençoe. Até breve.